Olá, galera! Começando então mais um vídeo aqui de leitura de quadrinhos. Aqui, né, tá sendo gravado ao vivo aqui na minha live aqui, né? Pra quem quiser saber, tá aqui o endereço acessível, convido vocês a seguir. Leitura de hoje, Monster. Tá saindo da jaula o monstro. Trocadilho à parte aqui, hoje estamos lendo aí o volume 2, então, né, da nossa saga aqui, né, do Naoki Urasawa. Essa edição aqui, eu tô lendo a edição Kanzenban aqui, né, da Panini, que foi lançada lá em agosto de 2012, mas eu sei que tá rolando aí a versão definitiva, né, acho que é Kanzenban, né, que é aquele compiladão de 2x1, né. Então, isso aqui, então, provavelmente é metade do volume 1 do Kanzenban, para quem tem essa versão mais nova aí, né. Dados técnicos aqui da minha versão, foi feito, editora aqui Panini Comic, né. Isso aqui é um mangá aqui de 220 páginas aqui. Na época, vejam só, galera, tô vendo de guias dos quadrinhos aqui, fiquei até triste. Custou apenas R$10,90 aqui o preço de capa, né? Bons tempos. Arte e roteiro aqui do Naoki Urasawa. Layout aqui da By Bridge Studio. E a editora aqui da época aqui foi a Débora Kamogawa. Isso aí, galera. Monster aí. História aí de muito mistério e assassinatos. Muitos mistérios e assassinatos, na verdade. Vamos lá, né, galera? Chega de enrolar. Olá, galera! Voltamos aqui, lemos o capítulo 9, A Garota de Heidelberg, capítulo 10, O Príncipe do Cavalo Branco, capítulo 11, Reportagem do Desaparecimento, capítulo 12, Aniversário de Horror. Que sequência, galera, que sequência. E aí, chat, como que estão as coisas aí? E aí, galera? Bom, aqui o capítulo 9, aqui, essa Garota de Heidelberg, é basicamente para apresentar a Nina aqui, cadê ela aqui, né? Estudante aparentemente de Direito, ó, aqui a Nina, nós temos a Nina aqui, né? Ela tá vivendo nessa cidade aí de Heidelberg, tá cursando a universidade e ela vai fazer 20 anos, tá? A curiosidade dela aqui é que ela faz Aikido e na introdução aqui da história também, né? E ela luta bem Aikido, hein? Não mexam com a Nina. E na introdução da história que a gente descobre que ela foi adotada aqui pela família dela e ela faz terapia também, né? E um outro detalhe importante aqui para esse capítulo 9 aqui é que algum admirador secreto entrou em contato com ela através de e-mail para falar que quer cobrir ela. Como que ele falou aqui? Enviarei para você as flores mais belas do mundo. Eu nasci para cobrir você de flores, né? Então o cara tá falando que ele quer cobrir ela de flores, né? Pode se parecer uma coisa romântica, tal, mas pode ser uma parada meio fúnebre também, né? Tipo, eu vou te matar e cobrir de flores, tal. Ela também fala com um psicólogo, ele chama de analista aqui na tradução, mas a gente sabe que é tipo um psicólogo, um psiquiatra, não sei que direito do que, né? Que é realmente talvez por causa do trauma do passado dela não se reencontrar, né, com o passado, né? Inclusive porque ela sofreu muito, né? No passado, a gente já vai entender quem é essa menina aqui, por que ela sofreu tanto no passado. Segue a história aqui, a gente vê que ela tem alguns traumas aqui, né, tal, né? E que depois esse admirador secreto manda uma outra mensagem aqui para ela aqui, falando que vai buscar ela logo, né? Então, as coisas estão ficando mais sinistras e a gente descobre o Dr. Tema aqui investigando lá nessas cidades da Alemanha aí e tentando se encontrar. Vamos então para o capítulo 10 aqui, O Príncipe do Cavalo Branco, em Hannover, aqui na Alemanha. Em Hannover, a gente acompanha aqui a saga do Dr. Tema aqui, né? Lá do capítulo 1, então, né? Que salvou o menino psicopata aqui, né? E agora está preocupado com a irmã, né? Da situação aqui. Então tá tentando caçar o histórico, quem foi esse menino. A gente descobre aqui, né? Além da história aqui, que esses assassinatos aqui, eles têm relações, então são sempre casais que adotavam e criavam um filho único, né? De adotado, né? E por consequência eram casais idosos e tal, então esse é o padrão dos assassinatos que aconteceram na edição passada, e o Tema tá usando esse padrão para tentar encontrar o menino, né? Até que ele encontra aqui um veterano de guerra que conhecia uma família das vítimas lá, né? E morava perto, e esse veterano de guerra aqui é cego, depois ele explica aqui, mas ele explica que ele conheceu muito bem o menino se auto-intitulava com outro nome aqui nessa situação, e visitava ele sempre aqui, falava as coisas, né? Esse senhor aqui cego até ensinou francês e inglês pro menino, né? Então, parece que o menino só se permitiu, né, fazer amizade com esse senhor aí porque ele era cego, né? Então, ele não ia reconhecer ele, né, de um jeito ou de outro, né? E a gente tá vendo que esse menino aí é o Johan, né, aparentemente, né? O cara que assassinou lá o bandidinho na última edição, né? E que o doutor Tema salvou ele lá na infância, né? Então, tá acontecendo. Segue aqui pro núcleo da Nina, lá tentando descobrir quem que é o admirador secreto dela, ela não sabe, né? Aqui, depois o carinha explica que, no final de tudo, o garoto ele veio de um lugar chamado Heidelberg. Heidelberg a gente descobriu aqui que é a cidade da Nina, né? Então, talvez
o garoto fugiu, né, dos pais adotivos, deixou a Nina pra trás, né, e foi viver a vida dele, né? Então é isso que a gente tá vendo, destaque para esse capítulo 10 também, na hora que a Nina vai encontrar lá um pretendente pra ela, ela vê de longe aqui o possível irmão dela, e assim que ela vê o irmão dela, ela desmaia, né, porque, que é o que acontecia lá no hospital, né, decorrente talvez ao trauma de ela ter visto, de ela ver, né, os pais sendo assassinados lá no passado, né, ou de lembrar alguma coisa assim, mas enfim, o Johan apareceu aqui ao fundo, né, ela desmaiou e tal, e nós já pulamos aqui pro capítulo 11 aqui, ó, reportagem do desaparecimento. Esse capítulo aqui é basicamente o tema indo ao jornal de Heidelberg. Então, agora, tanto a Nina, que já morava em Heidelberg com os pais adotivos, tanto o Tema, né, o doutor Tema aí, que tá tentando correr atrás desse assassino aí para impedir, né, mais mortes, né? Eles estão em Heidelberg. O Tema vai até um editor porcão aqui. O cara nem toma banho, galera. Mas é um editor-chefe aí, talvez, do jornal aqui, tentando segurar as pontas do jornal. O Tema conta toda a história maluca, que o menino era psicopata desde os... Psicopata não, né? Mas cometeu assassinato desde os 10 anos, não sei o quê. O editor aqui não acreditou e falou que faz sentido a polícia também não acreditar, né? Mas apesar de tudo, o Tema falou: Meu, não quero publicar nada, eu só quero pesquisar porque eu preciso achar e impedir mais mortes. Então, cara, tudo bem, vai lá para a sala de arquivo aqui, ó. Essas são as informações, ele chama de Facts Miles, nós pesquisamos aqui durante a live, né? Isso aqui, Facts Miles, são basicamente cópias aí originais, né, do conteúdo publicado. E deixou lá o Tema varando a madrugada pesquisando. E voltando no núcleo da universidade aqui, a Nina ainda não consegue entender o que está acontecendo, tal, né? Por que ela desmaiou ao ver esse rosto familiar. Assim, a única coisa que ela fala aqui pro, pro psicólogo aqui, pro analista dela aqui, é que ela sentiu uma imensa nostalgia e sentiu um sentimento aqui como se ela estivesse vendo o mal absoluto. Então, que sensação esse garoto aí que estava de longe proporcionou a Nina, né? Que coisa estranha. Segue a história aqui no jornal de Heidelberg, lá nós vemos aí que o Dr. Tema ele varou a noite tentando pesquisar aqui, então isso convence aquele editor-chefe, né, esse funcionário que não toma banho, igual o Dr. Tema aqui, né? Ele meio que compra agora a história do Tema, ele chama o Tema para tomar um café da manhã, né, se alimentar, porque o Tema estava bem fraco, ele provavelmente desmaiou pesquisando, né, os casos lá e tal. E aí é até engraçado porque o cara aqui que também tá mega uma vida assim depreciativa, né? O cara não toma banho, depois ele explica que a mulher dele largou ele e tal, né? Esse editor-chefe. Aí ele acaba fazendo uma mini amizade aí com o Tema aí e tal. O Tema falou: você tem que largar o cigarro pra essa mulher voltar, não sei o que, né? Papo de brothers, né? Os caras. Volta pro núcleo da Lina aqui a história, né? Falando, aí o tal do admirador secreto manda uma outra mensagem, né? Um outro e-mail pra ela, falando que ele vai encontrar ela às 7 da noite, na noite do aniversário dela, no castelo de Heidelberg. Então marcou um encontro com ela. E ela, tadinha, inocente, né? Achando que é tipo um admirador secreto, né? Não entendendo que isso aqui tinha toda uma malícia aqui de um assassino por trás. O, o Dr. Tema aqui, mais o parceiro aqui, né, dele aqui no editor lá, eles conseguem descobrem que realmente tipo um revestis da criança que fugiu de Heidelberg, então eles conseguem o rastro aparentemente para os pais adotivos da Nina, então a história tá batendo, os pais adotivos da Nina aí adotaram a Nina e esse garoto, né? O garoto fugiu e deixou a Nina para trás. E agora, né, pelo que tá dizendo aqui, pelo que o Dr. Tema tá falando, o cara ia voltar no aniversário, né, de 20 anos dela, né? Que é o que tá acontecendo agora. E aí começa a correria, a Nina tentando ir de encontro lá para saber, né? Tem até uma frase legal aqui que o analista fala: oh, você tem que se concentrar no seu futuro, né? O psicólogo fala para Nina. Mas ela não consegue olhar para o futuro enquanto ela não resolver essa situação do passado dela, né? Então a história tá correndo, galera. Muito mistério, muito mistério. No capítulo 12 aqui, né, o último aqui dessa metade inicial aqui do volume, né, o aniversário de horror, nós vemos aí o Dr. Tema e o parceiro dele aqui agora, né, eles estão semi-amigos aqui, né, correndo aqui com um carro que é um Volkswagen, porque eles estão na Alemanha, Mike Fraulein, né, e eles estão indo lá, então a gente encontra a família adotiva lá, tem um papo aqui de amizade, você acha que a minha mulher realmente tem chance, ou esse garoto de 20 anos aqui, ó, não tem, como que ele pode ser um autor de crimes desses e tal, né? Aí um detalhe importante aqui, esse jornalista aqui, ele fala que ele viu uma das cenas do crime e foi horroroso, assim, tanto que ele fala, cara, se eu ver esse assassino aqui, eu não ia conseguir me conter, eu ia querer matar ele, porque o que ele fez ali foi monstruoso, assim, né? Então, tá gerando um mistério meio estranho aí, né? Nesses assassinatos, nessas cenas de assassinatos, né? Um outro drama aqui, os pais adotivos da Nina aqui, né? Eles estavam muito receosos se eles contariam ou não que ela era adotada nesse aniversário de 20 anos. Eles estavam optando já para não contar.
E aí fizeram isso, né? A Nina depois foi lá pro encontro no castelo, eles estavam achando que ela estava saindo com um namoradinho e tal, né? Então nem esquentaram a cabeça. E aí, nisso que o doutor e o jornalista aqui batem na porta aí dos pais adotivos da Nina. E os pais adotivos, a princípio, não querem entrar, pedem para deixarem eles em paz, né? Mas aí o tema e o jornalista falam, oh, vocês estão possivelmente correndo risco de vida, tem toda essa situação aqui do assassino e tal. Eles explicam para eles rapidinho, aí eles se dividem, né? O jornalista aqui fica com o casal de idosos aqui, o Dr. Tema pede o carro emprestado e vai atrás da Nina, que está no castelo de Hindelberg. No castelo de Hindelberg, a Nina encontra um cara aqui, né, que estava fazendo jardinagem, que fala que a Nina tem que ficar esperando no castelo tal, que ele foi pago para, né, deixar ela lá tal. E a Nina não entende muito a situação, até que aparece o Dr. Tema chamando a Nina de Ana, que era o nome de verdade dela, se a Nina foi realmente essa irmã aí que passou lá o trauma da primeira edição, né? A Nina reconhece o nome, reconhece um pouquinho a cara do doutor aí, mas não consegue entender bem o que está acontecendo. O doutor, ele tenta explicar, na hora que ele fala com a Nina, eles têm que correr por causa dos pais dela, que estão correndo risco, né? O carinha aqui, ó, né, o bandidinho que foi contratado para ficar de olho na Nina aqui, reage, fala, pô, vocês não podem ir embora, senão eu não recebo. O cara falou que ninguém ia atrapalhar tal, porque obviamente o doutor Tema não estava nesse radar, né? Aí na hora que o cara vai tentar atacar o doutor Tema com a tesoura aqui, né, de jardinagem, a Nina aqui usa todo o seu grau aqui de conhecimento da Aikido e mobiliza o cara, né? Aí eles conseguem mobilizar o cara e correm, e aí correm, né, sentido a casa delas, porque o bicho tá pegando, né? A gente não sabe se o assassino vai atacar os pais adotivos dela, senão a história já tá começando a ficar tensa aí, né? Hoje live regada a trilha de mistério, né? Eu não posso colocar aqui no vídeo de corte, né? Aqui no resumo, né? Mas estamos tocando a trilha de mistério. E o último mistério aqui, ó, que o suposto aqui bandido que foi contratado para vigiar a Nina aqui, né? Ao final do capítulo aqui, a gente vê uma sombra se aproximando dele e esse bandido aqui, ó, ficando surpreso, né? Então, será que é um assassino, um segundo assassino que vai matar ele? E aqui no carro, aqui as peças se encaixando, a Nina tentando lembrar quem que é o Johan, quem que é Johan. E aí nós vamos começar o capítulo 13 que inicia toda essa situação aí, né, galera? Então, é esse o resumo por enquanto da história. Galera aí, acho que estão curtindo, né, chat? Muito mistério aqui, monstro, hein? Vamos lá que eu não aguento mais esse mistério. Olá, galera, voltamos, capítulos 13, 14, 15, 16 lidos, fim do volume 2 aqui de Monster, hein? E aí, chat, o que vocês estão achando? Vamos lá, então, né, pro resumão da história, então, né? Capítulo 13, chamado Mansão Tragédia. Começa aqui com a Ana, né, lembrando do trauma dela, né, que ela passou, lembrou os nomes aqui, Dr. Tema, Ana, Johan, né? E assim que a gente chega na casa aqui, felizmente tragédia, né, galera? Tarde demais, tanto os pais adotivos da Nina aqui, da Ana, né? Tanto o repórter lá que estava se reabilitando aqui, ó, foram assassinados. O Dr. Tema faz o possível aqui, não consegue. E o que é estranho nesse capítulo aqui é o trauma da Ana aqui, ó. A Ana, ela fala aqui que ela matou o irmão dela, e depois a gente vai descobrir por que ela matou o irmão dela, né? Por que ela fala isso, na verdade, né? E a gente vê que logo na cena do crime apareceram dois detetives e estavam levando eles, assim, antes de pedir reforço, antes de fazer nada, o que deixa o Tema mega desconfiado. Aparentemente eles passam por uma blitz lá de alguns policiais e o Tema fica até aliviado. Eu falei, ufa, então eu vou conseguir me salvar. Mas aí ele descobre na blitz que os caras que estavam, entre aspas, sequestrando eles, né, os possíveis policiais lá que apareceram na cena do crime lá pra ajudar, são realmente policiais, o distintivo era de verdade. Só que, sei lá, vai que eles estavam comprados pelo assassino ou não, né? Na dúvida aqui que o Tema fez, ele sai com a menina lá, né? E fala que a menina tá passando mal por causa do choque, do trauma, né? Falam que eles têm que tomar um pouquinho de ar, eles tomam um pouquinho de ar numa ponte, assim que os caras se distraem e tal, tanto o Tema quanto a menina aqui pulam da ponte e fogem, né, desses possíveis aí policiais comprados pelo Johan e pelo assassino, né? Então tá rolando. Capítulo 14, a culpa não é sua. Nós vemos aí que o Tema, então, ele tá fugindo já há um tempo com a Ana aqui, né, a ex-Nina, né? E ele tá tentando curar ela e tal. E uma das reflexões que acontecem na casinha que eles estão fugindo ali é que a Ana aqui, ela revela que ela matou o irmão dela. Que de tempos em tempos eles eram adotados por casais, né? Por pessoas mega bondosas, né? Que cuidavam deles e tal, né? Mas ela não entendia o porquê. E pernilongo. Ah, não consegui pegar. Ela não sabia o porquê sempre os pais adotivos, né, que cuidavam deles morriam, até que ela descobriu que era o irmão que estava matando, né? E isso se repetiu tal, até que uma vez ela pegou o irmão, né, assassinando os pais, e ela pegou a arma do irmão e mirou no irmão. E a coisa curiosa é que o irmão, né, que estava matando os pais adotivos, né, de casa em casa, falou, mira na cabeça. Então a gente vê que desde pequeno, né, o Johan era bem frio, né? Frio e calculista lá, como um Peaky Blinder.
E aí a Ana fica aqui, né, desesperada, fala, pô, doutor, eu atirei pra matar meu irmão, né, porque ele matou meus pais, se você não tivesse salvado ele, né, meus pais atuais agora, eles não teriam morrido, né, então por que você fez isso? Ela fica mega em choque aqui com a situação, o doutor Tema também fica mega mal aí com a situação, né, não consegue entender e tal, fala só que ela tá viva, tem que esquecer o passado e mirar no futuro, e a história continua, né. O que temos aqui também nesse capítulo? O Dr. Tema, ele continua foragido, tá? Afinal, tanto ele quanto a Ana, eles fugiram de uma cena do crime, né? E eles estavam envolvidos diretamente, né? Até que aquele cara lá da BQA, do volume 1, ele volta a aparecer aqui, volta a investigar a cena, os acontecimentos aqui, né? E no final do capítulo também nós vemos que a Nina, ou Ana, né? Ela foge do Dr. Tema, né? Então elas estavam nessa casinha aqui no campo aqui e tal, né? E ela decide fugir para se preservar, enfim, a gente não sabe, né? Ela deixa um recadinho e tal e foge. O Tema não consegue entender a situação. E o tal aqui do inspetor Lang, se eu não me engano aqui, que trabalha para BQA lá na agência russa, ele encontra a gravata do Tema, né, que foi usada para prender aquele outro bandido, né, no castelo de Hindelberg, né? Então, as coisas estão se unindo, né? A Ana só deixou aqui, no final do capítulo, a Ana só deixa aqui, ó, Doutor Tema, a culpa não foi sua, o senhor só cumpriu sua obrigação de médico, obrigado, tal, come esse lanchinho aí, né? E continue salvando as vidas, Nina. E aí o Doutor Tema fica arrasado com essa situação, né? E as coisas não se resolvem aparentemente, né? O jornal tenta, né? O Dr. Tema tinha até prometido levar a Nina para um jornal, né? Para testemunhar e tal, né? Mas não acabou não dando certo, né? E aí concluímos o capítulo. O tempo passa, né? Aparentemente o Dr. Tema ele volta dessa cidade do interior da Alemanha aí, né? E a gente abre aqui o capítulo 15, né? Chamado Perseguido, com o Dr. Tema já voltando a trabalhar aqui, ó, como cirurgião, né? Fazendo operações aí, né? Da cabeça, né, dos pacientes, né, operações complicadíssimas, né, salvando vidas de pessoas. Nós vemos o inspetor da BQA entrando em contato aqui com a Eva Heinemann, né, que era aquela filha interesseira lá do dono do hospital, né, e ela tá vivendo com mais luxo ainda. A gente descobre que ela tá afundada em bebidas, mas ela já tá no terceiro divórcio, ela sempre se divorcia e pega o dinheiro né, dos ex-maridos dela, então ela realmente, né, nunca foi uma pessoa de muito bem caráter aí, né, casava por interesse e tal. Mas apesar de tudo isso aí, ao o inspetor aqui, Lange, mostrar a gravata, né, pra ela, ela não revela que a gravata era do Tema. Ou seja, ela realmente tá, né, sente falta, né, do relacionamento com o Tema. Talvez porque o Tema foi um dos poucos caras que amou ela realmente, né? Não foi só interesse, não foi só aparência, né? Enfim. Segue a história aí, continuamos com o Dr. Tema aqui no hospital, até que a Eva aqui vai tentar encontrar com o Tema de novo e pedir de novo pra ela juntar com o Tema, falar que todos esses anos ela sentiu que ele era o único que amou ela de verdade, né? Não era interesse ou, né, pela aparência dela e tal, né? E ela também sentiu mesmo, né? Apesar de toda a vida de glamour lá que ela viveu, né? Se separando. E aí depois que o Tema recusa, né? Que o Dr. Kenzo aqui recusa, né? Ela mostra o verdadeiro caráter dela aqui, né? Ah, ah, tá. Continuando o resumo aqui, né? Então, ela tenta reatar então com o doutor aqui, né? Ele recusa, né? E assim que ele recusa, nós vemos a verdadeira face aí da Eva Heinemann, né? Falou, ó, então se você não quiser nada comigo, eu vou te ameaçar, eu vou mostrar a gravata pro inspetor, eu vou contar a verdade, você vai ver, você vai pagar, e vou contar para todo mundo aqui, meu pai há 9 anos atrás foi assassinado por você. Ela mentiu, né? Mas é uma suposição que dá para se acreditar, mas ela tá mentindo, né? Então toda uma chantagem emocional em cima do Dr. Kenzo aqui, né? E depois ela realmente faz isso. Ela chama o inspetor Lange aqui, né? Faz uma reunião com ele aqui e conta, né? Que a gravata era dele e provavelmente tá insinuando aí que o Tema aí matou o pai dela, né? Que nós já vimos que não é verdade. Segue a história aí, o Dr. Tema pede demissão, e assim que ele pede demissão, cena de polícia aqui, né? Porque cena de novela, né, de filme, polícia chegando no hospital tentando prender o cara, e o Dr. Tema aqui, é uma cena bem bonitinha que os pacientes que o Dr. Tema salvou a vida aqui fazem uma barricada, que dá um tempo pro Dr. Tema aí se evadir, né? Fugir do hospital, né? Através de uma ambulância aqui, né?
E aí a história continua aqui, 5 meses depois, o tal Dr. Tema viajando armado aqui, pegando carona aqui com o Bino aqui da Alemanha, aqui, não, caminhoneiro. E, e o Dr. Tema tá armado tentando encontrar o tal do assassino. Então, o Dr. Tema largou o emprego, tá 5 meses aí afastado e tá vivendo uma outra vida em decorrência desse trauma aí que ele que tá levando, que tá nas costas dele, né, tal, né? Situação da Ana, situação do Johan, né? Situação de ter salvado o cara, acho que mexeu muito com a cabeça do Dr. Tema, né? E vamos ver o que vai dar nessa história. Capítulo 16, o velho militar e a garota. Acho que é o meu capítulo favorito aqui dessa leitura aí. É, nós vemos aqui o tal do inspetor Lange aqui, entrevistando um tal de Hugo Bernhardt aqui, né? Quem é esse Hugo? É esse militar aqui, ó. O tiozinho militar aqui, né? Ex-militar aqui e tal, né? Tem um currículo lá gigante, né? De várias operações militares e tal. Ele tá perguntando aqui sobre o Dr. Tema, né? E o Hugo fala que ele não fala dos alunos. Por que aluno? Porque o Dr. Tema, 5 meses atrás, ó, pagou esse Hugo aqui, né, para ser o instrutor particular dele de tiro, um treinamento militar, né? Ou seja, o Tema tá se preparando para caçar o psicopata mesmo, né? O serial killer lá, o Johan, né? E fez o sensato, né? Não tem como caçar um psicopata com o poder da amizade, né? Ele tinha que se preparar. E é isso que ele fez, ó. Ele faz um treinamento tanto físico quanto, né, tático, né, para aprender a manusear arma, atirar, né? O Hugo aqui até pergunta, né? Extra aqui nesse capítulo, né? É que a gente vê que tem uma menina que tá sempre olhando o Dr. Tema tentar treinar assim, né? E o Hugo explica aqui, ó, que a história dessa menina que tá lá não é filha nem neta dele, né? Na verdade, ó, ele atirou e matou a mãe dessa garota na frente dela. Foi em Mianmar, né? Ele deu de cara com a mãe e a filha quando ele estava tentando se esconder numa caverna, né? O instrutor falou aqui, a mãe segurava uma arma. Aí o instrutor falou, 1 segundo de hesitação, eu que poderia ter sido morto, né? Então, ou seja, a mãe da menina ia matar ele, e ele foi obrigado a matar a mãe da menina, mas meio que por culpa, remorso, não sei, né? Ele acabou adotando ela, né? E aí ele não sabe se a menina tá com ele porque em algum dia quer matar ele e tal, ou se tá por causa da situação, né? Mas ela tá lá na Alemanha e tá vivendo com ele. E ela é muito fechada na história, essa garotinha aqui, né? E aí, conforme vai passando o tempo aqui, a gente vai vendo o Tema treinando e vai vendo ele convivendo com a menina. A menina aparentemente gosta de pássaros, tem toda a situação de um filhote de passarinho que cai do ninho. Ela tenta pegar o filhote de passarinho, levar para casa cuidar, e o Dr. Tema explica que não é uma boa ideia fazer isso, porque na maioria dos casos os passarinhos eles morrem quando fazem isso, né? Então a melhor chance de sobrevivência era levar o passarinho mesmo machucado para cima do ninho para ser tratado pela mãe passarinho e tal, né? Enfim, a história passa, né? O Dr. Tema até faz cozinha, uma cozinha típica oriental, né? Que talvez conecta com a menininha, que em Mianmar é Ásia, né? Então talvez conecta tal. Eu até acho engraçado que o alemão lá, todo militar, ele não sabe usar o hashi bem assim, né? Tal. Quebra um pouquinho. Mas vai passando o ano, nós vemos aí que os meses, perdão, e o militar vai contando pro cara da BQA que o Tema foi um aluno exemplar aqui, né? Conseguiu avançar né, no treinamento, mirava bem e tal, mas ele tinha um problema, assim, tecnicamente ele estava perfeito, né? A força física aumentou, importante no treino, na concentração, mas o Dr. Tema ele tinha um problema aqui que ele não atirava para matar. Ele não conseguiu desenvolver isso. Aí o cara da BQA até pressiona um pouco mais o instrutor de tiro aqui, né? O ex-militar fala, pô, então me fala o que mais você sabe de ele, o que ele queria com esse treinamento, o que ele tá fazendo. E o instrutor de tiro, ele não conta a verdade, porque ele viu que por causa do Tema, a menininha começou a sorrir, porque ela nunca sorriu, essa menininha que estava sendo adotada pelo instrutor aqui de tiro, né? O tiozinho aqui. E por causa do Tema, da criação dele e tal, a menina mudou um pouquinho de feição tal, né? Então ele com essa gratidão, mesmo recebendo, né, ele estava sendo pago, né, para treinar o Tema, ele preservou um pouquinho, né, os dados, né, o que o Tema ia fazer depois do treinamento e tal, né? Por causa dessa menininha tal, que tocou o coração do instrutor de tiro aqui, né? E acaba o capítulo aqui de forma bem bonitinha aqui, ó. Ele até, o instrutor de tiro mega durão aqui, ó, se emociona ao ver a menina chorando, eles caminham na chuva aqui. O Dr. Tema agora tá treinado e preparado, né? Rumo a resolver essa treta aí com o tal do Johan, né? E aí a gente encerra aqui, né, o meu volume número 2. Para quem tá no Kazemban aqui, né, provavelmente é o volume número 1 ainda. E tá rolando, galera. Tá rolando essa leitura de Monster. Que maneiro que tá sendo essa experiência aqui de novo, né? Eu sempre falo isso. Mas muito legal. Gostei muito desse capítulo final aqui, ó. Esse volume aqui tá chamado de festa surpresa, que seria, acho que a festa de aniversário, né? Que dó, né, ver a família dos pais adotivos, né? Ainda mais por serem idosos, né? Mortos, né, pelo assassino, né? E toda a correria. Enfim, cara, Monster tem um ritmo absurdo. Eu tava conversando aqui com a Alice, com a galera do chat, com o Flypop aqui, com o José Augusto, né? Como que o cara manda bem no traço, né? No traço dele, coloca expressões nos personagens. O senso de urgência vai aumentando conforme a história vai ficando mais tensa, né? Vários picos de energia, assim, de emoção, enfim. Uma leitura aqui muito competente aqui, né?
São 18 volumes, eu tô muito curioso. Eu não lembro quase nada do final, assim, galera, pra ser sincero. É porque, né, fazem muitos anos. Então, agora com esse viés mais crítico, fazem anos mesmo que eu li isso aqui. Eu quero ver se o ritmo vai se manter igual, assim, né? Todo mundo fala que é um clássico e tal, né? Eu lembro que. Eu não lembro, na verdade, se eu cheguei até o final, assim, porque eu não tô lembrando dos detalhes do final. Eu lembro de algumas entremóis, assim, alguns plot twists, assim, mas eu não lembro do final. Então tá sendo bem divertida a jornada. Quem sabe eu sofri um trauma aí, esqueci também, que nem a Ana. Mas eu realmente não tô lembrando do final, assim. E eu acho que eu li isso aqui, cara, até o fim. Mas, enfim, parando de falar de mim, falando da história aqui, tá sendo massa. Muito obrigado ao chat aí que tá dando as impressões aí. A gente provavelmente vai fazer então lives extraordinárias. A meta é fazer esse teste aqui de ler algo grande, né? Durante a leitura. Então, o Monster não vai ocupar a agenda das leituras, tá, galera? Então, vai ser sempre em lives extraordinárias. Provavelmente uma quarta-feira aí, 1h30, 2 horas, que é o que a gente levou aqui hoje. Talvez um final de semana. Eu até cheguei a sonhar em ler 2 capítulos no mesmo dia, mas não ia rolar, galera. Ia dar quase 4 horas de live. Então é melhor ler um capítulo por dia, por live, perdão, né? Melhor, né? Então vocês ganharam esse direito das lives extraordinárias. Vamos tentar pelo menos até o capítulo 6, ver se a galera compra esse projeto aqui de ler junto uma obra inteira. E a gente vai seguindo aqui, né? No mais é isso, deixamos as impressões aqui. Galera do YouTube, ó, brigadão aí pela audiência aí. Sempre que vocês quiserem, tem vários resumos aqui de quadrinhos, né? Porque é isso aqui, né? É conveniente pra caramba, né? Estamos lendo, então já aproveito que a memória tá fresca e tento resumir aqui a história, né? Que é uma tarefa difícil, na verdade. Mas tudo bem. Galerinha do YouTube, tchau, tchau. Valeu pela audiência aí. Se inscrevam no canal, por favor. Sigam lá aqui na Rede Roxinha. Vai ajudar muito aqui a continuar o conteúdo. Valeu, galera do vídeo. Até mais.